Fala pessoal, tudo bem? Por aqui, Daiane Andrade, começando mais um episódio do Experiências Contam. Hoje a gente vai trazer mais uma experiência para ajudar aí na sua vida, na sua carreira, onde você quiser aplicar. E aí você, gostando? Deixa os comentários aqui, faz aquele link, aperta o joinha, compartilha aí com a família. E hoje a gente vai conversar com a esposa do Lucas, a mãe da Catarine. E ela tem uma história muito bacana e vai trazer muitos conceitos que a gente está usando muito aqui nos últimos 4 ou 5 anos. Então, com vocês hoje, Karen Rubem. Seja bem-vinda ao Experiências Contam. Muito obrigada, Dai. Eu vou começar ainda meio assim do meu jeitinho, mas como eu sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de falar, vai ter um momento que vai ser necessário me parar. Fica tranquila. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer dividir aqui um pouco da minha experiência e espero que seja muito bom para todo mundo também. Vou tomar um cafezinho. Isso aí. Tô me sentindo em casa. É isso aí. A gente brinca que isso aqui é um divã, então fica tranquila, pode deitar aqui. A gente gosta, só teve 2 pessoas que até hoje conseguiram deitar nesse divã aqui, gente. Mas é um divã, a gente vai falar sobre vida, sobre experiências, né? Karen, a gente sempre costuma perguntar, assim, né, para todo mundo que senta aqui, da sua trajetória até aqui, o que jamais já te marcou e como é que você chegou até onde você tá? Como é que foi o seu início? Como é que você tomou a decisão de ir para a profissão que você tem? Como é que foi essa jornada até aqui? Muito recentemente eu compartilhei a minha história com um grupo de amigos do trabalho e me chamou a atenção que eles me disseram que a minha vida, e eles chamaram a atenção que a minha vida, a minha história me trouxe até o meu momento profissional atual. E eu nunca tinha me dado conta disso. Então, respondendo a sua pergunta, a minha resposta antes desse insight que eles me deram era um momento profissional específico. Depois que eu compartilhei a minha história toda, desde o início da minha vida, da minha família, até o meu momento, os feedbacks que eu recebi depois foi: não tinha como ser diferente. A sua vida foi fazer a gestão da mudança. E contando aquilo que me traz muito orgulho, né? Meu nome tem 4 nomes, eu uso o primeiro e o terceiro, porque esse terceiro é da família da minha mãe, nada contra, pelo contrário, meu pai. Mas a história da família da minha mãe é que me marca muito. Nós somos sertanejos nordestinos, então ao longo de toda a nossa história a gente veio migrando dentro do Nordeste, e aí antes do Nordeste nunca busquei a minha árvore genealógica, mas dentro do Nordeste o tempo inteiro onde estava bom para a gente estava. No momento em que não estava mais bom, a gente ia para outro lugar onde fizesse sentido para a gente. Então fazer essa mudança, imagina quantas curvas de mudança. A minha família, muito antes de mim, antes dos meus avós, não precisaram fazer. Quantas adaptações, né? Quantas adaptações, quantas curvas, quanta necessidade de ter resultado, de gerar resultado, de estar com todos os stakeholders alinhados e trabalhando por aquele propósito foi necessário fazer. Então, ao longo da minha vida, isso aconteceu antes de mim, entrou na minha cultura familiar, entrou no meu mindset e faz parte da minha vida. E ao longo da minha vida eu fui fazendo mudança de carreira, mudança. Aquilo que fazia sentido para mim, aquilo que ia me gerar motivação, aquilo que ia trazer melhor resultado. Profissionalmente falando, o momento de entrada na área de projetos foi em meados de 2017, onde eu tinha acabado de liderar um projeto de uma mudança grande impactando uma planta industrial. Eu entrei para fazer um papel e eu vi a oportunidade de fazer mais. E, naturalmente, eu ocupei um papel de liderar a mudança que era necessária ser feita com impacto em aproximadamente 4.000 pessoas diretas. E eu saí muito do meu script e ocupei um outro papel. E eu terminei aquela experiência dizendo para mim mesma que eu queria continuar fazendo coisas parecidas com aquilo. E eu não tinha ideia de que aquilo que eu estava fazendo era gestão de mudança. Tinha nome, tinha metodologia, tinha um Exato. caminho ali. Eu só sabia que eu queria fazer aquilo. E comecei a buscar, né? E aí foi o começo, e tem bastante história depois daí, mas respondendo a pergunta, como foi que começou?
com Karen, aquilo que realmente eu gosto de fazer, e independente do escopo, independente do lugar, independente do momento, eu vou buscar fazer, e é meio que parte mesmo da minha missão. Veio lá de trás, muito antes de mim, e profissionalmente falando, em meados de 2017 eu fiz uma transição para ser uma profissional de projetos, e aí nos últimos anos, com minhas experiências e aprendizados, uma especialidade muito forte em gestão de mudança. Acho que o povo que está em casa nunca sabe o que é gestão de mudança. A gente só vê ali no LinkedIn, assim, tem as vagas, né? Ah, se você tiver conhecimento em gestão de mudança, a gente sabe que tem algumas certificações pesadas para isso. Mas eu acho que não tem ninguém, assim, que fale mais simples, sem usar tanto techniquez, vamos dizer assim, do que é gestão de mudança. Explica para nós o que é gestão de mudança. Esse é meu momento de brilhar. É isso aí! Porque essa é a pergunta muito, muito boa. Porque techniquez a gente sabe responder as coisas. Mas eu me empenhei muito para simplificar esse conceito. Gestão de mudança, você disse, as pessoas não entendem ainda bem. E quando eu começo a falar de gestão de mudança, eu digo, eu vou me apoiar no marketing, que a gente já conhece. Marketing a gente já entende como funciona. Gestão de mudança a gente ainda acha que tem um pouco de magia no meio. A gente vai pegar um pó de pirim-pim. Alguma coisa vai acontecer. Mas de forma similar ao marketing, gestão de mudança, eu utilizar de ações estruturadas para acionar gatilhos de adoção de uma determinada solução. No marketing, eu utilizo estratégia para acionar gatilho de consumo de um determinado produto, serviço. Gestão de mudança, eu aciono gatilhos de adoção, de interesse, de engajamento para uma determinada mudança, para uma determinada solução que precisa ser implementada. De uma forma extremamente simples, da minha cabeça, não estou tirando de nenhum teórico, e olha que eu tenho bastante metodologia na minha formação. Muito simples, é como que eu faço o meu stakeholder, a pessoa que eu preciso que utilize uma determinada solução, a utilizar, e de uma forma genuína. Não por meio de top-down, apenas, mas de uma forma genuína. Aquilo fazer sentido para a pessoa. Porque o top-down, ele funciona até a página 2, né? E hoje a gente vê no mercado as pessoas muito falando sobre o propósito, né? Os benefícios e o porquê. Acho que gestão de mudança passa muito por esse caminho, né? Para você conseguir pegar ali o que está mudando, o que impacta, o que não impacta, o que eu aceito, o que eu não aceito. O que você classifica de mais difícil em gestão de mudança hoje? É uma boa pergunta, e ela tem várias respostas. Do ponto de vista da aplicação de gestão de mudança, imaginando que a gente já está conduzindo o processo, um desafio grande é a gente manobrar cultura. Sem dúvida alguma, é cultura. Toda a metodologia e todo estudo que você pode buscar, ele vai suportar, ele vai dar mais embasamento, ele traz mais robustez, mas ele está longe de ser aquilo que vai fazer a diferença. É realmente você conseguir manobrar a cultura. E isso é quando a gente está dentro. Quando a gente está fora do processo, um desafio para a gestão de mudança é entender que ele pode ser muito mais simples e muito menos carregado de templates e frameworks e PPTs e Excel, muito menos ferramenta e muito mais atingir aquilo que você precisa atingir o seu público, atingir as pessoas que você precisa que sejam atingidas. E isso a gente só consegue quando a gente tem experiência. Experiências contam. Exatamente. Muito no final do dia, né? Experiências contam. Eu tive uma conversa muito boa essa semana com um líder sênior de finanças. Uma pessoa assim que eu comentei com ele, na hora que eu olhei o LinkedIn dele, é uma coisa linda, porque a trajetória profissional dele, ela traz experiências bastante consistentes e uma formação acadêmica primorosa. E eu perguntei para ele, o que você diria para alguém que está buscando, que está iniciando na carreira de finanças? Ele falou, a formação é muito boa, ele tem formações extremamente consistentes. Ele falou, isso ajuda a dar o verniz, usando as palavras dele, a entender o jargão, habilita você a entrar no jogo. Gestão de mudança é parecido.
Toda a formação te habilita a entrar no jogo. E aí o que eu concordo 100% com ele, que se aplica aqui também, é que a experiência, ela faz toda a diferença porque ela vai ajudar a pessoa a dosar o momento em que precisa entrar o técnico e onde ele vai precisar manobrar a cultura. E de finanças, ele disse, tem muita emoção envolvida. A gente pensa que não, mas tem muita emoção envolvida. E o que faz toda a diferença é você conseguir fazer essa leitura de cenário, você conseguir fazer a leitura do ambiente para aplicar no momento certo e deixar de aplicar no momento certo. Então, gestão de mudança é da mesma maneira. É impossível você chegar. Me lembro agora, acho que é o Gustavo Caetano, Mapa e o Terreno. Você chega com o mapa e quando esse mapa é diferente do terreno, você tem que pôr esse mapa no bolso e tem que entender o terreno primeiro. Gestão de mudança sempre vai ser assim. Só que para você entrar, entender os próximos passos, você tem que estar minimamente com o mapa no bolso. Então, o maior desafio de gestão de mudança, na minha opinião, é você conseguir ter como profissional a maturidade, e aí isso vai ser independente da sua tempo de experiência naquela cadeira, mas é realmente você ter maturidade de entender que você precisa fazer uma boa leitura de cenário antes de começar a aplicar a ferramenta, frame. Isso tudo é bom, mas não é o que vai fazer a diferença no final. Hoje, quando a gente fala, eu sempre brinquei, né, que quando a gente fala de gestão de mudança, tirando o techniquez, eu falava assim, vamos pensar que você vai mudar de casa. Né? Quando você vai mudar de casa, você tem que mapear a região que você vai morar, né? E aí todo mundo começa a tangibilizar isso. E te escutando, eu fiquei pensando, nossa, a gente fala muito de... Quando as pessoas trocam de trabalho, a gente vê muito a busca do propósito aí, né? Aplicar a gestão de mudança numa entrada da organização, seja independente de qualquer área, facilitaria muito algumas pessoas. O processo de onboarding, né? Exato. Estou entrando, sim. Porque você veio aqui para ocupar, vou pegar o seu caso, de finanças. Eu sei tudo de finanças. Mas você não sabe quem está ali operando com você, né? Quem é o time de vendas, quem é o time de marketing, como é que são aquelas pessoas, de que forma que elas pensam, o que para elas é bacana. Uns vão gostar de chocolate, outros vão detestar chocolate, outros tiram o açúcar do café. Isso é uma forma positiva até para os líderes, porque hoje a gente tem uma carga muito pesada nos líderes, né? É uma boa dica ei, líder, você que está entrando, entenda um pouco desse fundamento. Não precisa ser, de novo, gente, não precisa ter ali a ProSci da vida, tá? Não precisa. Mas minimamente o conceito para entrar e conquistar uma equipe e entregar um valor, isso faz sentido? Total sentido. Faz tanto sentido que no último ano eu me dediquei a fazer mentoria dentro da universidade, de uma universidade corporativa, de gerentes, nos seus desafios, como que eles aplicariam a gestão de mudança. Porque a gestão de mudança ela é aplicável, você deu exemplo de comprar uma casa, exemplo de entrar numa empresa, como que eu faço a gestão da minha equipe, como que é possível você adaptar e não ter uma metodologia necessariamente por trás, que foi o que eu trabalhei com eles. Como que vocês conseguem trazer, e uma outra coisa, que eu dizia sempre para a mentoria já encerrou, né? Então eu estou falando no passado por conta disso, mas vale o tempo inteiro. O que eu trago na minha mala de ferramentas? Você falou de simplicidade, para mim é palavra de ordem. A liderança tem uma carga de treinamento, desenvolvimento, existe uma cobrança necessária para que o líder esteja com uma formação técnica também muito boa, porque afinal de contas ninguém é tão bom que está com tudo pronto na cabeça que não precisa, pelo contrário. A gente vai ficando cada vez melhor à medida em que a gente vai agregando outros pontos de vista, mais técnica, de preferência, embasado cientificamente, dependendo da área que a gente está. Mas a mala de ferramenta, via de regra, quando a gente fala de liderança, e liderança mais sênior, ela é muito cheia. Então, na hora que a gente chega, por exemplo, como gestão de mudança, diz: você vai precisar participar de um treinamento. Mais um? Será que é o treinamento que vai fazer a diferença? Ou ele olhar para tudo aquilo que ele já aprendeu? Experiências contam. Tudo aquilo que ele já aprendeu e como que ele utiliza aquilo para ele sair do outro lado, naquele desafio que ele tem, fazer uma boa gestão de mudança, seja numa mudança de performance do time, seja na entrada, precisa lançar um produto, um serviço novo, ele precisa mobilizar stakeholders. A aplicabilidade ela é bastante variada.
E sobre a entrada, onboarding, seja de um líder, de uma pessoa em qualquer posição numa empresa ou dentro da empresa numa outra posição, vai de novo o componente de cultura. Você citou ainda há pouco as pessoas ao redor, né? Quem são essas pessoas? Como elas trabalham? Como elas se relacionam? E eu agregaria a tudo isso que é extremamente importante, que são as pessoas que você vai conviver e você vai construir junto, é que cultura é essa? Que Sim. todos estão imersos nela. Antes de tudo, observa a cultura. Antes de tudo, não foi possível fazer isso no processo de entrada, de movimentação interna, depois que entra. Observa a cultura. Eu tinha comentado que esse é o maior desafio, né, de qualquer mudança. Esse vai ser sempre o maior desafio, porque é como se fosse isso aqui, o ar que a gente respira, é a cultura. É até onde você vai, é como você vai, é, como que você vai conseguir chegar aos resultados que você pretende, em que tempo, isso vai depender de cultura. Então, é, essa é, para mim, a dica, e eu gosto de coisas simples. Então, sempre, observe o cenário. Sempre, para tudo, observe o cenário. Você vai fazer qualquer movimento na sua vida pessoal, na sua carreira, observe o cenário e acredita nisso. Porque, às vezes, as pessoas ao redor, elas não conseguem enxergar parecido. Mas falando para pessoas que têm uma formação em gestão de mudança, por exemplo, que pode estar assistindo hoje buscando. A gente tem uma formação específica que nos habilita a fazer uma leitura mais apurada de cenário. Então, acredita nisso. Às vezes a gente quer validar essa leitura com alguém que não tem a mesma vivência. Ela vai olhar pelos filtros dela, o que é Exato. perfeitamente natural. Então, talvez trocar com outras pessoas que tenham o mesmo background, que possam confirmar aquela leitura de cenário. Mas nunca deixar de fazer a leitura de cenário. Você trouxe, eu tô te ouvindo falar e tô pensando aqui, né? O quanto a gente pode beber dessa fonte, né? Eu tenho algumas pessoas que trabalham nessa área aqui, super próximo. E a gente sempre troca algumas figurinhas, embora hoje eu não atue mais nessa área, tá na minha malinha de ferramenta, então eu uso 99,9%. Guarda essa aí. Porque eu acho que é super necessário. Mas existe no mercado ainda, talvez, um erro, né, que a gente comete quando a gente fala do que é a gestão de mudança. Recentemente eu participei de uma conversa, eu achei muito interessante. A pessoa que estava conversando contou um case que ele estava implementando um projeto gigante na empresa dele. Tecnicamente falando, eles conseguiram desenvolver a melhor ferramenta, a melhor tudo, só que era para um stakeholder que respirava aquilo há muito tempo. E quando terminou, que ele deu o go live, né, do projeto, ninguém usava a ferramenta. E aí a empresa falou, cara, mas tem alguma coisa errada? Tem alguma leitura? E na verdade era uma ferramenta técnica que dava dados de mercado e que aparentemente seria fantástico. E aí na fala dele ele trouxe, eu não entendi até aquele ponto o quanto era importante eu conhecer o trabalho daquelas pessoas. Porque ele disse assim, cara, depois que eu implementei, que pra mim tava super maravilhoso, eu entendi que as pessoas tinham medo de usar a ferramenta. Porque eu tava tirando uma parte da expertise delas. Então, por isso a não adoção. E o projeto acabou, né, se estendendo por mais 3 meses, porque ele teve que voltar pra prancheta e falar, por que você acha que a ferramenta é ruim? Até ele conseguir chegar no denominador comum de que o medo instaurado por trás daquilo era muito grande, né? E te ouvindo falar, ou seja, ele não olhou muito bem a cultura da área, porque a gente tem a cultura da empresa, a gente tem aquelas palavras bonitas que de vez em quando estão na parede ou lá nos slides, mas tem a cultura que é formada e que se é executada. Que, basicamente, gente, assim, tem muitas organizações que isso é colado e que esse é o melhor dos mundos. Mas muitas delas é o oposto, né? De escola, né? A área faz uma coisa que não está tão aderente assim à cultura da organização, por exemplo. E esse foi um dos erros para ele mais complexos que ele teve que aprender a admitir e buscar como é que ele funciona para outros projetos. Hoje, quando você vai pegar um projeto, né, e que você tem pessoas que não são de gestão de mudança, qual que é o seu primeiro passo?
Boa. Quase sempre a gente trabalha com pessoas que não conhecem gestão de mudança. E, honestamente, esse não é o maior problema. É, até porque no momento em que a gente entra, todo mundo tem a sua especialidade dentro de um projeto. Eu gosto sempre de dizer isso. Gestão de mudança é uma função de projeto. Até para a gente ir desmistificando. Toda vez que a gente fala de gente, parece que a gente está falando de alguma coisa do outro mundo, né? Mas não, é ciência também, calma. Mas assim que eu chego, primeiro, até para dar uma tranquilizada nas pessoas, eu sempre colo ali na liderança do projeto, na liderança daquela mudança, para a gente fazer junto a leitura do cenário. Porque quando a gente tem um, já uma certa tranquilidade com metodologia, tem alguma experiência, a gente faz aquilo quase que instintivamente. Mas eu convido para fazer junto. Vamos reconhecer o terreno juntos? Eu comentei do mapa e do terreno, né? O mapa é o que precisa ser feito. Você comentou agora o exemplo da mudança que precisava ser implementada. Tem um indicador que precisa ser mudado por meio dessa solução que precisa ser implementado. Isso é o mapa. É como você faz. Se você ignora que você tem um terreno, que ele pode estar desnivelado, que ele pode estar alagado, você pode ter ali animais naquele terreno, ou árvores centenárias, você vai chegar e vai fazer quando você vai ver, não conseguiu implementar. Não fez uma boa gestão de mudança, não fez o reconhecimento do terreno. Chama a liderança, começa com a liderança, mas e por que a liderança? Você comentou há pouco da importância do top-down. Vou citar o Diego Barreto, que teve aqui dia desses. Ele é Gestão e liderança. fantástico. Gestão e liderança. Quando você tem que saber equilibrar os dois, e eles são importantes em alguma medida. Então, na hora que você chama a liderança, você precisa empoderar aquelas pessoas de que elas são aquelas que vão dar o tom, ditar a voz da mudança, vão passar a tranquilidade, as principais mensagens e vão conduzir o time naquilo que precisa ser feito. Então, chama a liderança, vamos entender o cenário. Aplica algumas ferramentas, poucas e boas ferramentas para a gente fazer esse mapeamento de terreno. Quem são os nossos stakeholders? Dependendo do tipo do projeto, vai ser um frame diferente de mapeamento e classificação de stakeholders. E por que a liderança primeiro e começo com eles? Porque algumas informações já são muito sensíveis e a gente precisa ter liberdade para falar abertamente. Então, um projeto que ele depende muito de engajamento da liderança, a gente tem que ter segurança psicológica para falar abertamente de que uma pessoa que ele deveria se posicionar como sponsor, ele se posiciona como um detrator. E tem que ser num ambiente seguro para que essa conversa aconteça, para que a gente junto e como estratégia de gestão de mudança, a gente conduza aquele stakeholder crítico, aquele sponsor de um ponto a outro. Sair da posição de detrator para a posição de embaixador. Aplica aquelas ferramentas mínimas e simples para fazer o reconhecimento do terreno. Porque aí eu alinho visão. Eu, como gestão de Sim. mudança, eu enxergo a estratégia, eu vejo o que tem que ser feito. Não é suficiente. Porque aí eu vou usar as similaridades com outras áreas de conhecimento que a gente já tem tranquilidade. Eu gosto de fazer com marketing, a gente já entende marketing já sei o que que faz. Segurança do trabalho, também sei o que que faz. Time de gente, RH, também sei o que que faz. Gestão de mudança tem uma atuação parecida com o time de segurança do trabalho e de RH, porque, pergunta clássica, quem faz segurança do trabalho? É o técnico de segurança do trabalho? Não é, é cada pessoa, cada colaborador da empresa. Quem faz a gestão das pessoas é o time de gente ou é o líder? É o líder. Então, gestão de mudança, mesma coisa. Quem vai ser responsável por liderar a mudança é o especialista de gestão de mudança? Não. É a liderança do projeto. Então, traz a liderança do projeto junto, apresenta o terreno com base na sua metodologia, a metodologia que você traz. Então, vamos junto. Vamos ver junto aqui, ó. Aqui, desse jeito, nananã. Enxergamos juntos. A liderança viu a necessidade, ela está atenta para a necessidade do que precisa ser feito. E do jeito dela, com o repertório dela, quem sabe ela não é capaz de conduzir, dependendo do porte do projeto, com bastante autonomia, o que precisa ser feito. E se estiver falando de um projeto muito complexo, muito grande, Sim. vai precisar de ajuda para estruturar essa gestão de mudança, né, de uma forma mais sólida, mais consistente, com mais etapas. Mas primeira coisa, avaliar o terreno, mas nunca sozinho. Traz a liderança, porque eles é que vão dar o tom. Quando a gente fala, né, da liderança e quando a gente fala de tocar pessoas, né, e eu sempre brinco que
há muitos anos atrás, os livros que a gente chamava de autoajuda estavam lá escondidos, lá naquelas prateleiras bem escuras nas livrarias. E hoje as pessoas tomaram um pouco mais de consciência e começaram a entender que para eu entender o ser humano, antes de tudo, eu preciso me entender, né? Quando você fala que a gente chega na liderança e olha esse sponsor que deveria estar ali porque ele é o dono da área ou ele é o gestor da área, qualquer coisa do tipo, e que na verdade ele está como um detrator, como é que a gente pode usar o conhecimento ou o não conhecimento que ele tem dele mesmo para fazer esse trajeto de um ponto para o outro? Porque eu acho que é bem delicado isso, né? É bastante delicado. E dependendo da posição que esse sponsor ocupa, a gente vai acessá-lo ou não. Essa é a realidade das grandes companhias. Às vezes a gente está falando de um vice-presidente. E aí você vai acessar o eu daquele vice-presidente? Muito provavelmente não. Então tem ações que precisam ser tomadas. E aí o componente polêmica, essa é a hora que vem a edição e faz BOOM! Bom, Eu costumo dizer, até para as pessoas irem entendendo um pouco mais o que é gestão de mudança. Eu trabalhei muitos anos em times de RH, então eu falo com tranquilidade, assim, com um certo carinho quando eu boto essa polêmica no ar, que eu digo assim: vamos deixar o time de RH achando que pode mudar a cabeça das pessoas. A gente não vai mudar ninguém. Eu gosto de usar um conceito de influência que fala que influenciar é, é a habilidade de fazer com que o outro faça o que precisa ser feito como se ele mesmo quisesse fazer. Então, você coloca nele a vontade de fazer, você influencia, você induz, você cria aquela vontade de fazer. Olha o marketing, né? sim. Então, olha como é que a gestão de mudança atua. E quando a gente tem um sponsor que ele está convicto, ele tem uma crença, eu vou mudar mindset. Eu gosto muito quando eu entro num projeto e a turma traz uma estratégia de mudar mindset. Eu digo, o primeiro só anotando, agora eu vou te dar as notícias difíceis. A gente não muda mindset, porque a gente já tem as nossas correntes de crença. E a gente, como gestão de mudança, eu digo, a gente tem que ser, além de inteligente, esperto. Para onde que essa corrente está levando? Aproveita ela já existe. Não tenta abrir lugares novos, usa os lugares que já estão abertos. Por isso que eu tenho o ácido lá de dizer, deixa o time de gente achando que vai mudar a cabeça de alguém, vai mudar o mindset de alguém. Vamos usar o mindset que já existe. Então, se é uma pessoa que ele é detrator de uma iniciativa que ela já se provou por business case que ela é positiva, não é à toa. Sim. Leitura de cenário. É porque é fácil a gente olhar alguém posicionado como detrator e dizer, tem que tirar ele de lá. Por que ele está lá? Primeira coisa. O que ele está fazendo lá? Isso é antinatural, ele não deveria estar lá. Se ele é uma pessoa, primeiro, se ele é uma alta liderança, muito provavelmente ele está super comprometido com o negócio. Se você falar de rentabilidade, ele vai gostar do que você está falando. Será que a gente está acessando esse stakeholder como deveria acessar? Primeira coisa, gente, exercício de humildade é tudo. Por isso é que eu falo que, como gestão de mudança, experiência conta muito, porque você tem que botar o mapa aqui dentro. O framework é necessário, a metodologia ela é super importante, mas ela está longe de ser o que vai fazer a diferença mesmo. Porque na hora que você olha aquilo ali, é o cenário. Como que eu vou intervir nele? Primeiro, será que eu tenho que mudar aquele sponsor ou eu tenho que mudar, ajustar a estratégia? Ou até a forma, né, de se É, comunicar com ele, exato. né? Às vezes você está falando de um projeto A e você não trouxe um dado que para ele faça sentido. Por uma via que vai fazer sentido para ele. Porque uma coisa eu aprendi e eu dou crédito à ProSci, @ProSci Brasil, principalmente. Existe do ADKAR, né, das 5 letrinhas, e aí você sabe também pelo seu background que existe um ponto de barreira que eu sempre digo isso, turma, se você não lembrar de mais nada sobre gestão de mudança, lembra disso aqui. Dos 5 estágios ali, né, dos 5 elementos para a gestão de mudança, o principal é o desejo. É o desejo de fazer parte da mudança. E se você souber responder a pergunta de ouro que é: o que eu ganho com isso? Você consegue destravar, você consegue fazer sócios. E foi uma coisa que eu já disse uma vez: gestão de mudança é como que eu transformo stakeholder em sócio. Então, na hora que eu consigo dizer o que você ganha com isso, se eu sair da sociedade, você continua. Porque você sabe o ganho, que você está Exato. ganhando, porque você acredita naquilo. Então,
Será que eu estou acessando aquele sponsor, aquele stakeholder, naquilo que faz sentido para ele, onde ele responde à pergunta, o que eu ganho com isso? Então, a gente tem que tirar um pouco do nosso mindset, de que aquele detrator, ele está errado. Aquela é a posição dele, ele se comporta como? Aí, exercício de humildade, sim, autoconhecimento primeiro da pessoa que está na cadeira de gestão de mudança. Será que eu estou acessando da forma certa? Será que ele vem sendo acessado da forma certa? Será que eu estou conseguindo acionar os gatilhos? De novo, lá o que eu falei no início, né? Acionar os gatilhos de engajamento dele de forma adequada? Às vezes não. Às vezes eu estou aqui insistindo na metodologia aplicada de forma errada. A metodologia, ela funciona, só que desde que a gente esteja aplicando da forma certa. Então, para mim, tem pouca receita de bolo. Você está vendo aqui, né? Eu não estou dando, Não tem. mas é muito... Você tem que ter autoconsciência primeiro, profissional, né? Tem que entender que a metodologia ela é importante. Traz ela aqui junto com você, mas tenha calma. Observa, analisa, traz seus principais stakeholders para junto, investe muito no diálogo e simplifica, facilita. Metodologia, fazendo a referência a esse líder que eu conversei com ele dias atrás, habilita você a entrar no jogo, mas não é o que vai fazer você ganhar o jogo. Quando a gente fala, né, de uma cadeira de gestão de mudança dentro de projetos, sempre tem uma dúvida técnica, né? A gestão de mudança responde para projetos? Como é essa junção dentro de um projeto? Essa semana teve um webinar muito legal para os profissionais de gestão de mudança e de projetos, e está comentando, está aparecendo direto no LinkedIn, que é exatamente sobre isso, gestão de mudança e gestão de projetos. Eu gosto sempre de posicionar a gestão de mudança como uma função de projeto, mas não como reativo a projeto. Aí, de novo, usando metodologia ProSci, né, que é uma das metodologias que eu trago na minha bagagem, Sim. mas sem sombra de dúvida é aquela que traz mais ferramenta. Então, fazendo a referência certa no triângulo, né, que a ProSci até traz, de gestão de mudanças, tem a liderança, tem gestão de mudança e gestão de projeto. Gestão de projeto e gestão de mudança, elas estão na base dessa pirâmide. E não tem um mais próximo, nem um maior, elas estão equilibradas. E a gestão de mudança, ela precisa estar alinhada à gestão de projeto, não subordinada a, porque elas se retroalimentam. Então, eu vou ter mudanças no projeto que a gestão de mudança vai trazer. Ritmo diferente, às vezes, etapa diferente. Vou dar um exemplo prático. Num grande projeto que eu estava participando até pouco tempo atrás, uma liderança tinha posicionado o kickoff num ponto e que, não, do ponto de vista de gestão de mudança, ele não estava bem posicionado. Eu tinha etapas antes ainda para concluir, para fazer o kickoff e não gerar ruído com o kickoff. Então, eu consegui influenciar um ajuste, porque a posição de gestão de mudança ela era não tinha questionamento quanto à importância, então não existia uma relação de subordinação, era uma relação realmente equilibrada. E não, o kickoff não está posicionado certo, a gente tem que arrastar ele um pouco mais para cá, porque eu preciso ter outras etapas aqui na frente. Então, ok, posicionado. Então, é necessário que exista esse acoplamento dos cronogramas, acoplamento dos marcos, porque não existe gestão de mudança apartado de gestão de projetos, mas não de uma forma subordinada, senão a gente faz a leitura errada de que a gestão de mudança tem que fazer aquilo que às vezes a gente, quando não conhece o suficiente, pensa que é papel de gestão de mudança. Karen, a gente tem que fazer um e-mail. Karen, a gente tem que fazer um treinamento. Karen, a gente tem que fazer um grande lançamento. Tá, vamos falar sobre isso. Não tem problema, pode ser que sim, a gente precise Sim. fazer, não tem, sem sombra de dúvida, mas me deixa conhecer o projeto como um todo, deixa eu ver ele de fim a fim. Me dá a oportunidade de co-construir esses grandes marcos. Então, na minha opinião, não é responsivo. Ele é Junto. junto. Quando de ouvindo falar, assim, eu fico, né, voltando aqui em algumas coisas que eu já fiz na vida, e tem muita cultura do Brasil, né? A gente aqui, já passei por algumas companhias e raramente você entra numa sala de reunião para apresentar algo que a gente costuma dizer, né, no mundo corporativo, que você não tenha costurado isso de uma maneira certa. Quando a gente fala que vamos costurar, isso é um movimento de gestão de mudança?
É um movimento de gestão de mudança, sem dúvida. Você está alinhando os seus stakeholders. E é, e é estratégico isso. Você vai ver em Kotter, coalizão de patrocínio, que é um dos precursores, leitura obrigatória. Se você quer entender de gestão de mudança, né, lê Kotter. A metodologia, ele traz lá um frame, desapega disso, entende, né, um pouco mais. Coalizão de patrocínio é super importante, porque o que é a comunicação da gestão de mudança? É o e-mail? É a webinar de lançamento? Não é, é cafezinho, é conversa, é falar antes. Mandou o e-mail, mas antes, passa um WhatsApp, se a pessoa é de WhatsApp, né? Aí é isso, né? Quem é esse meu stakeholder? Ele tirou o açúcar do café, como você falou, né? Como que ele funciona? Melhor por WhatsApp? Melhor pessoalmente? Melhor no cafezinho? Como que eu acesso ele? E vai, e escuta, porque essa não é uma comunicação informativa. É uma coisa também que eu uso muito no meu dia a dia. Comunicação não é panfletagem. Exato. E aí não é diminuindo a estratégia da panfletagem, mas a estratégia da panfletagem ela é informativa, ela não é comunicativa. Eu não espero retorno. O retorno que eu espero é uma ação de marketing, mas bastante superficial, onde eu não tenho a resposta do meu consumidor. Eu não consigo nem saber se aquilo ali foi efetivo ou não. É o número de panfleto que eu entrego? Comunicação que eu meço pelo número de palavras que eu digo, ele não é efetivo quando a gente pensa em gestão de mudança. Então, é fazer uma ligação, ou marcar um cafezinho, ou mandar um WhatsApp e esperar a resposta. Fulano, você vai receber um e-mail que eu estou encaminhando para você e mais um grupo X de pessoas para falar sobre isso aqui. Tá? E só reforçando, fala comigo, olha só, né? Fala comigo, qualquer dúvida. Aí você já evita que ele responda com cópia para todo mundo que você mandou o e-mail. E aquilo enfraqueça o seu projeto, enfraqueça a sua iniciativa, gere ruído, e você tenha que fazer muito mais ações para recuperar. Então, fazer essa costura, ela é estratégica. Gestão de mudança é estratégia de influência. Isso é outra coisa que, na minha carreira, é muito clara. Gestão de mudança é estratégia de influência. Então, como você vai fazer isso? Depende de como seus stakeholders funcionam. E dá trabalho. Tá, dá trabalho. Fazer bem feito dá trabalho, né? Sim. E eu sou bem ruim de dar referência, dei bastante referência aqui, mas essa eu vou falhar. Ela aparece citada num livro muito bom, que chama Brevidade Inteligente, também leitura obrigatória, Brevidade Inteligente, que ele cita uma pessoa que ele diz assim: querido amigo fulano de tal, me perdoe a carta longa, eu tive que escrever uma carta longa porque eu não tive tempo de escrever uma mais curta. Dá trabalho. Adorei. Adorei Simplificar a essa. mensagem dá trabalho. Fazer alinhamento dá trabalho. Mas é o que garante a estratégia. Você associa que hoje, nesse movimento que a gente costuma colocar impresso, né, que tudo é muito rápido, tudo tem que acontecer muito rápido, a gente esqueceu que comunicação é aquela coisa que não é eu só falo, mas eu garanto que você entendeu? Por essa velocidade que a gente quer imprimir nas coisas? Eu talvez, e a velocidade ela não é vilã, porque o que que a gente esqueceu de que o tempo ele é um só. É como eu falo com a minha filha. Filha, imagina que você tem 10 bolinhas, é o tempo. Se você gasta 7 bolinhas para fazer uma determinada tarefa, você vai continuar tendo só 3. Então, se o tempo ele está ficando cada vez mais curto, por exemplo, e a minha estratégia efetiva ela envolve falar e escutar e ajustar, eu tenho que diminuir a quantidade de bolinha que eu uso para fala. Então, o que está Exato. acontecendo é meu tempo diminuiu, mas eu não diminui meu tempo de fala. Eu não adaptei a minha estratégia, a minha necessidade de velocidade, simplificando a minha comunicação para permitir que eu tenha feedback. Eu estou fazendo mais rápido a minha parte. Eu estou disparando informação, eu estou congestionando canais. Isso é uma outra coisa também. Sim. Comunicação, ela é um pilar super forte de gestão de mudança, super. E é muito difícil você não ter essa frente em gestão de mudança sendo aplicada.
e a gente está sempre indo nos mesmos canais. Vamos mandar um e-mail? Vamos criar uma news? Eu tenho um pouco de preconceito com news já. Alguém fala comigo, news, eu tenho que controlar meu não verbal para não fazer. Eu acho que a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei numa das organizações maiores aqui do Brasil, uma companhia gigante, e eu lembro que eu cheguei, a primeira coisa que me contaram foi: a gente tem uma news. E eu falei, quantos por cento das pessoas abrem? Porque hoje a gente tem como fazer isso, né, pessoal? Você conhece ali a ferramenta 365 do Office? Você consegue ver quando a pessoa abre o e-mail. E a primeira coisa que eu perguntei foi: quantos por cento a gente tem de abertura disso? 1,5%. Eu falei, então tá morto. A gente não vai fazer mais. Não, mas como assim? Eu falei, cara, quanto tempo a gente tá gastando para fazer um layout bonito, para fazer a fotografia bonita, para 1,5 de impacto? Não tá fazendo sentido, que é a lei do esforço e do ganho, né? E a gente derrubou e no final do dia outras formas de comunicação foram mais efetivas. Gastando o tempo dos seus stakeholders para validar aquela comunicação. Agora, sobre a efetividade da comunicação, a reflexão que eu sempre faço é: ela está atingindo o objetivo que ela se propõe a atingir ou ela está satisfazendo a minha necessidade de falar? Exato. Então, a news quase sempre entupida de coisa, um conteúdo pouco relevante para quem eu estou. Mas fulano precisa saber, mas tem que ser na news, que ele não vai abrir? Estou dando check numa comunicação que ela não está check. Então, a minha pergunta sempre é: ela supre a necessidade de comunicar ou ela supre a minha vontade de falar? Eu terminar aquilo ali e falo, eu disse. Então, é uma reflexão importante. Você está satisfeito com o que você disse ou você conseguiu capturar o feedback daquilo que você falou e fechou o ciclo da comunicação? Uma das coisas que a gente sempre ouve, né, e eu acho que vai muito quando a gente fala só da implementação pela metodologia, que se faz aquela lista ali e fala, eu vou criar uma news, eu vou fazer um workshop, mas o que é para a organização, uma coisa que a gente sempre sabe, né, como é que funciona, porque todo mundo fala assim, não, mas todo mundo usa rede social. Qual que é a melhor rede social para uma organização? Como é que a gente usa ela? E eu vou no clichê. A melhor rede social para uma organização é a que a organização usa. Porque eu fiz uma transição de carreira recente e a rede social de uma empresa, ela não existia, era outra. E aí eu fui, o que é parecido com aquilo que funcionava tanto lá? Será que não tem algo? Mas não funciona, porque é outra cultura. Nessa empresa, a cultura, ela fazia com que aquela rede social, fosse utilizada por todo mundo. E nessa outra, é outra via de acesso. Então, o que é a rede social? É a rede que as pessoas se conectam. Essa rede que as pessoas se conectam, ela é virtual? Ou ela é uma empresa que utiliza muito dos encontros presenciais? Olha o presencial aí, né? Voltando, né? Para algumas culturas faz muito sentido presencial. A gente tem que evitar, né, a endemonização das coisas. Faz sentido? Então, é isso. Então, qual é a rede, qual é o canal, qual é o lugar, o espaço, virtual ou físico, que aquele grupo se conecta? Então, para mim não tem receita de bolo, é aquela que funciona. Por isso aqui, quando eu comentei sobre os stakeholders, é aquele stakeholder de WhatsApp. Ele é de uma outra ferramenta de mensagem instantânea que a empresa utiliza? Ele é do presencial? Eu falo com ele ou falo com o assistente dele? Porque dependendo do nível de liderança que você está falando, você vai às vezes não acessar diretamente, você vai acessar primeiro via assistente. Então, essa pergunta eu vou ficar devendo a resposta direta, porque para mim é aquela que o time usa. Eu acho que a gente teve recentemente não, acho que lá nos primórdios, assim, lá no começo do Experiências Contam, uma pessoa que é super conhecida dentro de gestão de mudança, mas ele fala muito de comportamento humano e e a psicologia fala isso, que o ambiente modula. No final do dia, um ambiente inserido com a cultura, que é o que vai funcionar. Empresas tecnológicas que nascem já com a tecnologia, né, usam ali o Slack da melhor forma possível. E você pega e coloca numa empresa extremamente old school, que tem o presencial muito mais nato, que os seus resultados vêm daquilo, você não vai conseguir comunicar. Não naquela via. Não naquela via. Mas os quadros, os murais funcionam. Exato.
porque o time se reúne em torno de um mural. Porque eu tomo um café ali, né? Exato. É o café, é o lugar do café, é o mural de aviso. Sim, funciona, né? É um ambiente onde o presencial é forte. Quando o diretor aqui levantou até a mão, assim, é porque a gente ouviu muito isso em alguns projetos no passado. Tadinho, é uma ferramenta super positiva. Mas é que todo mundo, de novo, fez aquele checklist de projeto e coloca assim, coloca o Yammer para tudo, né? Porque todo mundo vai usar aquilo, né? E para mim, assim, para algumas organizações funciona, para outras não. Mas na cabeça de quem está implementando o projeto, que já viu em algum momento que aquilo ali existia e associa aquilo com Instagram, TikTok e afins, vem com aquilo como a solução do mundo, né? Você já pegou algum projeto que falou assim, não, a gente tem que colocar um Yammer aqui? Você fala, Já. Lá vou eu. Já. Né? Eu já vi fracassos retumbantes, assim, em função disso. Você escutava, sabe quando você escuta um som de um negócio caindo, um negócio pesado caindo? Foi assim que eu vi os projetos acontecerem. De novo, o mapa e o terreno. Preciso fazer, implementar, não, é um mapa. Ok, vou nele, mas espera aí, deixa eu entender esse terreno antes. Aí tem, mas hoje, aí a gente está olhando muito isso, correr o feed lá do LinkedIn, se você não domina a inteligência artificial, você vai ser trocado pela inteligência artificial. Tem um fundo de verdade na questão tecnológica? Óbvio que tem, porque a gente não vai conseguir fugir dele. Em algum momento, tudo vai estar permeado em algum tanto por tecnologia. Às vezes você vai precisar começar a ir dosando, mas começa com a liderança, uma sensibilização de vez em quando, aqui e ali, mas quase sempre. E isso é natural da gente. A gente se apoia nas nossas experiências, que afinal de contas, experiências contam. Então, quando a gente recebe um pedido de fazer alguma coisa parecida com uma outra que funcionou e que não vai funcionar, vou aplicar o Yammer para todo mundo. Ela precisa ser dosada, compreendida. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando algo não me parece fazer sentido é: o que você gostou mais no Yammer? Qual foi a sua experiência no Yammer que te marcou? Antes de dizer que não vai funcionar. Tipo, as pessoas nem usam computador, elas são de campo, por exemplo. Elas usam celular para colocar o WhatsApp, Yammer. Ninguém nem sabe o que é. Então, mas eu gostei porque a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Aí que você começa a pensar, o que é a experiência do Yammer eu posso encontrar em outra ferramenta que está mais próxima da cultura dessas pessoas e que vai trazer a mesma experiência para eles, só vai ter outro nome. Então, a compreensão nossa de fazer as traduções necessárias, sem dar, como diz minha filha, um não bem redondinho para a pessoa, porque aí eu levanto uma barreira, né? Eu chego lá cheia de nãos, também eu não ajudo, eu não construo pontes, eu não consigo fazer minha coalizão. Então, como que eu consigo dosar isso e gerar uma experiência similar, familiar, com um outro produto? É muito interessante como você traz, né, o mapeamento do terreno. Eu participei de um projeto também que, a hora que eu fui aonde a gente tinha o maior impacto, e eu defendi isso absurdamente num fórum internacional para derrubar uma parte do projeto, eu cheguei no lugar, no Brasil, e pasmem, pessoal, não tinha nem telefone. Tinha lá um tiozinho segurando uma plaquinha com meu nome, porque não funcionava a internet. Quando você fala de cultura, né, e eu falo, a cultura, quando a gente está implementando qualquer projeto, você precisa olhar a da empresa e o que você está olhando fora disso, né? Você já pegou essa situação do tipo, a gente vai colocar porque tem que pôr, porque nananana, e você fala, cara, deixa eu te contar, olha aqui, o seu externo vai te afundar, né? Você quer testar? Beleza, porque tem muitos momentos no projeto também que eu sempre brinquei, né? Tem mais gente de gestão de mudança aqui do que propriamente técnica do projeto, né? Porque todo mundo tem aquele sentimento que você tem que acolher todos eles, obviamente, e tem insights maravilhosos que a gente sai do outro lado. Mas não é todo mundo que consegue fazer esse zoom in, zoom out para poder falar, cara, olha, isso aqui faz sentido, isso não. Né? Que experiência que você tem, que você falou, meu Deus do céu, deixa eu pegar você aqui na mão, que eu vou levar você
aonde é, porque nesse dia eu mostrei a foto, falei, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Não tem, não tem, não tem internet, tá vendo aqui? Não tem, não vai funcionar. A pessoa é de campo, ela não tá com um lindo tablet na mão, olhando, olha, recebi 250 e-mails hoje com avisos, né? Ela não tá com isso. Então não adianta você trazer um mega de um foguete, você vai pousar em pista de terra, amigo. Já passou por uma experiência assim? Tentando me lembrar uma que seja diferente daquilo que normalmente a gente encontra. Quase sempre a realidade ela é um pouco disso. A vontade de fazer algo completamente inovador e diferente num lugar que não está pronto, não está preparado. Tentando pensar aqui alguma coisa que tenha sido parecida com isso. Já vivi um caso recente até de implementação de uma metodologia de negociação nova, que ela passaria necessariamente por uma análise de dados, porque data-driven também é uma outra expressãozinha do momento. É, Todo mundo tem que ser data-driven. O que isso significa? A gente descobre depois de ser data-driven. exatamente. O que que é? Não sei. É de Não sei, comer? mas Não eu sei. sou data-driven. E aí, esse de ser data-driven, a pessoa de campo, aqui, a pessoa está na rua, está com o celular, mas a experiência da ferramenta era péssima no celular. E o grupo de pessoas era um grupo de pessoas bastante experiente na posição, acostumada a fazer as análises de dados por outras ferramentas, muitas delas fazendo deslocamentos onde a internet também não funcionava, e com uma experiência ruim de ter que fazer Zoom manual. Então, nas primeiras conversas que a gente fez sobre o projeto, a solução estava pronta para ser implementada naquele grupo. E as primeiras conversas com o grupo, eles trouxeram a experiência dessa ferramenta para outros projetos. É muito ruim no celular. A gente usa o celular e não o computador porque ela foi feita para usar no computador. Sim. E eles não usavam o computador no dia a dia porque eles ficavam em deslocamento e quando chegavam lá onde precisavam chegar era com o celular. Então não era com o computador, a experiência foi toda desenhada para computador. Então nessa hora falou, o time de tecnologia estava junto, eu fiz questão, e esse é um papel de gestão de mudança, a gente precisa tecnicamente formalizar as coisas. Então um ponto de atenção que eu agreguei foi, a gente tem um grupo de pessoas que não utiliza o computador no dia a dia, eles usam o celular, eles já deram feedback que a experiência com essa ferramenta ela não é boa pelo celular, então a probabilidade de uso, por mais que o dado estivesse muito bom para ser utilizado, elas não vão usar. Então, fracasso retumbante, né? Muito boa, solução excelente, se prova viável, mas não para a pessoa que vai utilizar, o famoso usuário, não, para ele não. Então, esse é um exemplo recente. Não houve fracasso do projeto, porque uma das primeiras ações propostas pela gestão de mudança foi o quê? Vamos fazer um mapeamento de riscos. Essencial. Esse terreno, conhecer o terreno, é uma das primeiras coisas que eu faço, parte dessas primeiras ferramentas que eu aplico. Mapear os stakeholders, mapear riscos. Essencial, mapear riscos. Então, um risco crítico identificado nesse projeto. Então, aí tem esse exemplo, provavelmente eu teria outros para contar, mas esse é um exemplo bem recente de uma coisa que muito provavelmente muita gente passa, que é a necessidade de ser baseada em dados, tomada de decisão baseada em dado, e hoje todo mundo utiliza muito o celular, o computador ele é para alguns lugares, é para algumas posições apenas, e o celular ele é bastante democrático, então pensar na experiência desse usuário com o celular, com uma rede de dados às vezes falha, ela é meio que a base, assim, hoje. Você trouxe elementos muito interessantes aí, né? Olha que você traz, assim, o que que é um data-driven? Não sei, mas é bonito, tá no mercado, a gente tem que usar, né? A gente também ouve muito da inteligência artificial, né? Todo mundo tem que ter, como assim, né? Poxa, como você não conhece isso? Eu acho super inteligente isso. E toda vez que a gente fala que a gente tem que aplicar essas coisas,
como é que você identifica que nem o stakeholder que está te pedindo isso, né? E aí eu vou fazer um paralelo, né? Você trouxe o marketing, e aí a gente tem nomes bonitos no mercado, né? Que eu acho incríveis, assim, que... Então a gente tem lá a experiência do cliente, a experiência do empregado, a experiência de qualquer pessoa que a gente esteja falando ali no meio, né? E UX, usuário, experiência do usuário, né? Mas o quanto isso está na prática, né? E qual que é o elemento fundamental de todas essas sopas de letrinhas? Isso está bem pouco na prática ainda. Mas o ponto positivo aí, me lembro da conversa com o Diego Barreto, que ele falou, eu sou muito otimista. Ele deu um banho de otimismo, né? Eu comecei a ficar um pouco mais... Tem que ser otimista. Antes de ser data-driven, eu quero ser otimista. Então, usando a mesma lente dele aqui naquele dia, né? Com um olhar positivo sobre as coisas, eu vejo como um ponto positivo o despertar para a necessidade de olhar a pessoa como importante na conta. Mas a gente ainda não está maduro para isso, não estamos prontos para essa conversa, já dizia a internet. Porque o despertar da necessidade, a encomenda de que você tem que ser UX, você tem que ser CX, você tem que acomodar a experiência do usuário, ela já aparece como algo importante, peronomútil. Porque quando a gente não está maduro para acoplar as coisas, às vezes eu já passei por isso, de chegar numa conversa franca, one-on-one com a liderança do projeto, não o gestor do projeto, mas às vezes é a pessoa que é responsável, o sponsor do Sim, projeto. o que assinou ali a ideia, põe para E rodar. dizer, talvez a gente não esteja pronto para fazer a gestão de mudança. Talvez o que a gente precisa agora é implementar a solução. Exato. Isso é libertador. Isso é libertador. Porque em alguns momentos, tomar essa decisão de implementar a solução, ela é a decisão necessária. Porque outros problemas você gera quando você cria uma experiência fake para as pessoas. Quando você faz lançamento, quando você faz camisa, quando você pede feedback, quando você lança pesquisa, e você não vai fazer nada com isso. Às vezes é muito mais correto abrir o jogo, fazer uma fala transparente de uma virada de chave. A gente vai mudar isso daqui em tal data na companhia. Tirem as dúvidas com a sua liderança imediata, vamos nos preparar da melhor maneira, isso aqui é importante para o nosso momento da companhia e vamos juntos. E às vezes você fez uma gestão de mudança, foi tão simples quanto isso. Ela tem que caber na organização, tem que caber na cultura. A gente vai muito pela moda às vezes, né? É. Então, a centralidade na pessoa, ela já se provou necessária, mas ela tem que ser sustentável. Aí uma outra discussão do momento, diversidade, que ela tá assim, né? As empresas, algumas já disseram, nunca quis vestir essa camisa, agora eu estou tirando ela de vez. E outras estão naquele discurso, olha só, veja bem, estão gaguejando, porque talvez não estão seguras de entrar numa outra tendência do momento, que é abrir mão da diversidade. Então, ter coerência com os valores, ele é importante, independente da decisão que você toma. Sim. Isso eu ouvi de uma frase até senso comum, mas ela é muito verdade. Decisão boa é decisão tomada. Então, se ela vai ser centrada na pessoa, pô, ideal dos mundos, estou pronto para isso? Minha liderança está pronta para isso? Não está. Então, vamos primeiro preparar. Não vamos pôr o carro na frente dos bois, né? Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente suporta fazer. Eu sustento, dou conta? Então, vamos junto. Fantástico, fantástico. E é real, né? O quanto a gente vê projetos, mudança, qualquer coisa do tipo, tentando seguir um caminho que é o cool do mercado e que aquela companhia não está pronta para aquilo, né? Não sabe nem se é de comer ou de passar no braço. Eu só Vira vou uma fazer. caricatura, né? Vira uma caricatura, não é genuíno. Não faz muito tempo que eu estava trocando uma figurinha com uma pessoa e ela falou para mim assim: Dai, a gente tem que fazer o close the loop. Tá lá na metodologia. Eu falei, nossa, que bonito esse termo. Me explica um pouco mais sobre isso, né? Não, a gente tem que fazer a pesquisa, a gente tem que pegar os dados e a gente tem que devolver os resultados. Falei, para que a gente precisa de uma coisa tão bonita, né? Porque esse sempre foi o caminho, não é agora, não é uma metodologia nova,
né? Gerar a expectativa é também entender como é que você traz a expectativa, por mais que aquilo seja um não. Quero ir para a Lua. Não rola. Que é o que Mudar você um traz. benefício, né? É, Mudar um benefício. Tô exato. pronto. Tô pronta. Fiz a escuta realmente ativa se aquilo vai ser um benefício para aquele empregado, para aquele colaborador, para aquele funcionário, seja como a organização chama. Porque quando você fala em benefício, significa por trás daquilo o ganho, né? O que que eu vou ter de acolhimento naquilo. Se eu estou olhando da perspectiva da liderança sênior e ele está falando, vou dar que seja num desconto de 10% num produto, para ele é positivo. Mas a pirâmide da organização dele, 10%, dependendo do valor do item, não vai ser um benefício. Vai ser só uma coisa oposta, porque aquela pirâmide por baixo ali, a base da pirâmide está falando, cara, isso aqui é só para, né, aquele ditado que todo mundo conhece, para inglês ver, né? É importante a escuta ativa, o mapear do terreno no final do dia e talvez, é o que todo mundo fala aí no mercado, aquela coisa, palavra bonita também, tá? As conversas difíceis. As conversas difíceis passam por transparência. É o que que eu tenho de responsabilidade ou como eu tomo aquilo de responsabilidade, né? Estamos preparados para essas conversas difíceis? Muitas vezes não. Mas, de novo, né? Por que que a gente vai se impor fazer algumas coisas, né? Então, tem que fazer a pesquisa. Tem que fazer a pesquisa? Ah, mas eu quero ouvir tal coisa. Você já não sabe? O que que você sabe? Você precisa fazer pesquisa ou você precisa tomar uma ação? Então, muitas das vezes o papel da gestão de mudança, e eu vejo com satisfação que muitos profissionais já chegaram nesse estágio de maturidade de não ser tirador de pedido. Alguns ainda estão num percurso de maturidade que ainda estão recebendo muita demanda e olhando para a metodologia e olha para o mapa e diz, está aqui, está no meu checklist, eu deveria fazer. Mas às vezes não é naquele tempo, não é para aquele grupo, não é. Então, tem que fazer a pesquisa, tem que dar devolutiva. O que eu vou perguntar? Eu vou conseguir fazer alguma coisa a respeito? Eu vou gerar mais prejuízo com aquilo? Então, ao longo da minha trajetória com gestão de mudanças e projeto, eu sempre me senti muito à vontade para customizar a utilização das ferramentas de acordo com a necessidade, de acordo com o cenário. E eu não estou falando de customizar metodologia, criar metodologia da minha cabeça, criar ferramenta da minha cabeça, não. No meu LinkedIn, ó, tem algumas coisas que eu já estudei e já construí ao longo da minha carreira e que me dão liberdade para ir utilizando à medida que aquilo faz sentido. Então, algumas coisas você não precisa fazer necessariamente, você precisa só tomar ação. Então, voltando lá no início da nossa conversa, né, que foi aquele outro bate-papo muito legal que eu tive com o líder de finanças, entender a teoria, ter o embasamento metodológico, ele habilita você falar a respeito de alguma coisa. E aí, de novo, o Diego, quando ele disse cotas, né? Você é a favor, eu sou a favor, eu sou contra. O que que você leu? Li duas publicações, dois artigos, dois posts. Li dois posts no LinkedIn. Cara, você viu tão pouco, você tem uma ideia tão forte sobre isso. Então, sobre gestão de mudança, estar parado sim na metodologia, mas não fazer isso de forma como é que eu posso falar? Alienada. Mapa e Terreno, Gustavo Caetano, né? Entre o Mapa e Terreno, ele tem um dos livros dele, acho que é o Pense Simples. Entre o Mapa e Terreno, citando o Exército Canadense, se não me falha a memória. Prefiro o terreno, mas você não precisa abrir mão de metodologia, não precisa Sim. abrir mão de ferramenta, porque senão aí sim vira magia. É. Aí eu vou, Aí o aí eu pau vou, do pirim-pim-pim. aí eu vou ter que dar a mão à palmatória àqueles que dizem que gestão de mudança não é científico. Tem que utilizar a ferramenta, tem que utilizar a metodologia, tem que utilizar os frames, mas com parcimônia. Avalia o que precisa ser utilizado, avalia quando precisa ser utilizado, que vai dar bom. Se exponha, faça, experimente e, e cresça naquilo, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de gente. É como que a gente suporta a entrega técnica do projeto para que a solução seja implementada, porque hoje em dia tudo passa pela experiência da pessoa, sim,
ainda não é crítico para a maioria das organizações que isso aconteça de forma equilibrada e saudável, mas é o caminho. Assim como a gente está ouvindo na internet sobre inteligência artificial, se você não utilizar em algum momento, você vai estar fora. Se você não considerar o componente humano em algum momento, vai estar fora. Então, vamos começar. Isso aí. O nosso tempo tá ali, ó. O nosso diretor tá ali me olhando já, tipo, querendo me pegar, né? A Karen sentou ali e falou: ai, mas será, né? Todo mundo senta aqui e fica com medo de falar, gente. Mas agora, para aquela câmera ali, cá, né? Depois dessa aula de gestão de mudança, deixa ali os seus contatos. Quem tem interesse em aprender um pouco, né? De como é que a gente mapeia sentimentos, pessoas, como é que se faz uma gestão de mudança. Como é que as pessoas conectam com você? Eu sou uma pessoa fácil de encontrar. Karen Ruben, não sei se sorte, não sei o que é, mas Karen Ruben em todas as redes sociais, no LinkedIn é o canal mais fácil de me encontrar profissionalmente. Tem um pouco, inclusive, da minha trajetória e para minha experiência conta tanto que eu gosto de deixar aberto a possibilidade de as pessoas que têm curiosidade, têm vontade de melhorar as suas experiências, aprimorar suas ferramentas. Eu gosto de, quando eu posso, abrir um espaço nos projetos que eu lidero para trazer essas pessoas para viverem informalmente experiência de gestão de mudança junto. Ou o contrário, me chama para conhecer o seu projeto, me chama para conhecer o seu desafio. Exato. E vamos trocar ideia. Então, eu gosto de fazer isso ao longo da minha carreira. Eu sempre fiz isso. Tenho sempre pessoas que eu mentoro. Então, sinta-se convidada, convidado também. Estou à disposição. Karen Ruben no LinkedIn. Perfeito. Karen, eu sempre costumo dizer que a nossa maior moeda de troca hoje é o tempo. Então, super obrigada pelo seu tempo, por essa aula que a gente teve aqui com todo mundo. Então, super, super obrigada. As portas estão sempre abertas, né? A gente já trocou muitas figurinhas, gente. Depois vocês pesquisam lá que vocês vão ver por quê. Então, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Dai. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado também. Estou à disposição. Vou esperar os contatos no LinkedIn. Vai ser a minha forma de saber se funcionou ou se não funcionou, indicador de mudança. Exatamente, é um indicador, tá vendo? Vai lá, se conecta com ela, quer aprender mais sobre. É uma pessoa que está super aberta a mostrar como chegou até lá, de que forma. São quase 20 anos de experiência olhando pessoas, né? Esse assunto te interessa? Corre lá e se conecta com ela. E para você que curtiu até aqui, tá aí dirigindo no trânsito, por favor, não veja pelo YouTube. Vai lá no Spotify que a gente também tá lá. Gostou? Compartilha. Manda isso para todo mundo que você conhece. E até a próxima. Tchau, tchau.